Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje, em nossos estúdios, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Daniele Casarotto Della Via. Daniele, seja bem-vinda ao TV Atende. Eu agradeço. Daniele, Andradas, e não é diferente do restante do país, vem registrando aí casos de dengue. Nesse ano já foram 11 casos confirmados? Exatamente. No início do ano a gente fez uma varredura sobre toda a cidade e nós detectamos um risco bem elevado de termos a doença. Por quê? Porque tínhamos muitos mosquitos na cidade, o Aedes aegypti, e com base nisso iniciamos todo um trabalho de prevenção, principalmente porque nossa cidade já teve uma epidemia de dengue em 2011, então a gente optou pela transparência e está comunicando toda a população que isso era um perigo para a nossa cidade. E dessa maneira, talvez tentar prevenir ou barrar uma nova epidemia na cidade. E uma nova epidemia não seria interessante porque a gente poderia ter casos muito graves da doença. Andradas já registrou aí, acho que 2 anos atrás, 33 casos de dengue. Nesse ano, até o momento, 11 casos. Nós tivemos 11 casos detectados até agora, desde o início do ano até agora. Desses 11 casos, 4 casos eram importados. Os outros 7, eles foram casos daqui de Andradas. Em cima desses outros casos andradenses, nós fizemos todo um trabalho de bloqueio, onde foi realizado mutirão de limpeza, foi realizado fumacê, vistoria em todas as casas, além de um trabalho educativo. E com isso hoje a gente consegue falar que aqueles mosquitos contaminados daquela região determinada já foram extintos. A questão é, os mosquitos foram extintos e os ovos? Então, existe um índice de 1% da fêmea colocar ovos já doentes, então é um risco bem pequeno, mas mesmo assim, um ovo pode aguentar até 2 anos na ausência de água. Então as pessoas falam, agora está diminuindo a chuva, não vai ter mais água, não preciso mais me preocupar. Na verdade, a história não é bem assim. A gente vê que toda a nossa região está cercada por epidemias, as cidades vizinhas todas, e a gente ainda pode sim ter algum problema aqui. Por isso, alertar a população. A gente precisa do cuidado e do apoio de todo cidadão. Os casos suspeitos ainda estão aparecendo? Não. A gente pode dizer com certeza que esse surto foi barrado, esse surto foi bloqueado com eficiência e, por enquanto, não apareceram mais casos positivos, nem naquela região e nem em outras. Uma coisa que chama atenção no início do ano era uma região que tinha assim, um maior índice de infestação do mosquito. Depois agora já era outra região onde apareceram esses casos, né? Justamente, no início do ano nós tivemos um índice absurdo de infestação em um determinado bairro da cidade, o que nos fez tomar algumas atitudes enérgicas, como fazer o fumacê no bairro todo. Esse tipo de procedimento só é feito em casos de emergência mesmo, porque senão a gente vai estar desequilibrando o meio ambiente. Eu vou estar matando todos os tipos de mosquito, inclusive os predadores do Aedes. E a gente chegou agora, no mês de maio, com casos de dengue em outro bairro da cidade. Por isso que é interessante prestar atenção que ninguém está a salvo. Os mosquitos circulam, as pessoas vão e vêm, então a doença também pode circular. Hoje, 80% dos focos estão em residências. Nós fizemos já 2 levantamentos de índices, um foi em janeiro e outro foi agora, e nesses 2 os dados são idênticos. A maior quantidade de focos de proliferação do mosquito são focos domésticos, aqueles que todo mundo já conhece, que é o pratinho de planta, a lata, a lona, o pneu, os recicláveis que ficam jogados. Então, por isso a nossa atitude de estar pedindo mesmo a ajuda da população. Nós vemos que a dengue é tão falada que as pessoas às vezes não sentem medo da doença e às vezes até acabam esquecendo. Todo mundo sabe, mas ninguém faz. Então, é por isso que a gente pede mesmo a ajuda da população
para que não deixe nas suas casas nenhum recipiente que possa proliferar o mosquito. O que acontece? É uma coisa tão falada, tão discutida, a mídia a nível nacional divulga, as pessoas veem o surgimento dos focos nas áreas, por causa até de doenças, e após a doença que muitas pessoas passam a ter esse cuidado maior. Por que isso? É uma falta de conscientização? Ou isso não vai acontecer comigo? Eu acredito que isso não vai acontecer comigo. Como nossa cidade nunca teve casos muito graves, nunca teve morte da doença, as pessoas acham que ela é simplesmente uma gripe. E na verdade não é. Nós temos cidades vizinhas que têm mortes pela doença. O mosquito não escolhe idade. Então é o que eu costumo dizer sempre. Se a gente ama alguém da nossa família, tem que tomar cuidado, porque é a única maneira, o cuidado, a prevenção. Dengue não tem tratamento, dengue não tem cura e dengue pode sim matar. Não existe nenhuma vacina, então o único jeito é realmente a prevenção. A prefeitura também, em relação a caixas d'água, se fala muito que tem caixa d'água descoberta, destampada. Como agir nesse caso? Então, eu acredito que toda pessoa que tem uma caixa d'água deve tomar o cuidado de estar limpando e também de estar cobrindo. É lógico que em certos casos a gente até pode fornecer ajuda, só que o ideal é que o cidadão mesmo cuide, porque é a vida dele que está em risco, né? Nós passamos nas casas, nós notificamos e a gente sabe que sempre que a gente notifica, eles tomam providência. A população tem colaborado nesse sentido. Mas é mais uma conscientização do dono da residência mesmo. É a vida dele que está em risco e é ele que vai tomar o cuidado necessário para evitar isso. Terrenos baldios? Nós tivemos alguns focos em terrenos baldios, sim. Não foram muitos. Hoje nós temos a parceria com o Serviço de Vigilância Sanitária e Serviço de Posturas. Em vista da situação alarmante da dengue em todo o país, o governo do estado, inclusive, lançou mão de algumas leis que eu nunca tinha visto antes, mas que prevêem multa. Então, a situação é realmente grave nos outros municípios. E essa lei veio para ajudar-nos também. Então, as pessoas que têm terrenos que ficam fechados ou o próprio cidadão que sabe onde pode ter algum reciclável, pode nos avisar que a gente vai tomar providência. Uma pessoa que teve dengue esse ano tem que se preocupar ainda mais se tiver dengue novamente? Justamente. Nós temos 4 tipos de vírus e a gente pode ter então 4 vezes a doença. Só que o índice de agravamento da doença nos segundos, e terceiros e quartos episódios, eles são muito maiores. Então, é realmente muito importante mesmo que todos tenhamos cuidados, porque o mosquito ele voa e aí pode estar picando quem já teve. E também existe aquela pessoa que teve a dengue e não nos notificou e isso passou desapercebido, como se fosse uma gripe simplesmente. E se vier a ser picado novamente por um outro mosquito que tem um outro tipo de vírus, ele pode ter uma dengue grave e ir a óbito na primeira infestação, na primeira infecção. Então, realmente é a prevenção. Você falou em dengue e gripe. A diferença dos sintomas para o pessoal em casa ficar ciente do que é gripe e do que é dengue? A diferença é muito tênue. A dengue é definida como uma doença infecciosa, com febre e algum outro sinal e sintoma, como dor no corpo, dor atrás dos olhos, cansaço, prostração, dor nas articulações. Isso tudo é comum à gripe também. Então, aí vem o cuidado, é aí que a vigilância epidemiológica vai estar trabalhando. Todas essas pessoas, elas têm que ser vistas com olhos diferentes e a gente está tendo uma ajuda interessante agora, a partir de agora também do pronto atendimento, que está nos notificando desses casos para que a gente possa ir até a casa dessa pessoa e fazer o bloqueio. Realmente não dá tempo de saber se ela está tendo uma gripe ou se ela está tendo dengue, para que possamos tomar medidas de precaução. A gente tem que tomar antes mesmo do resultado do exame chegar, porque senão explode a epidemia. Tá certo, Dani. Eu agradeço a sua participação aqui e até uma próxima oportunidade. E eu que agradeço. Conversamos hoje no TV Atente com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica em Andradas, Daniele Casarotto Della Via.